Olá, eu sou o professor Leandro Campos, professor de Direito Constitucional aqui do Exponencial Concursos. Nesses vídeos, teremos a aula 00 de Direito Constitucional, que trata sobre o conceito, classificações e elementos de Constituição. Então, no conceito de Constituição, o seu sentido sociológico, dado de acordo com o Ferdinand Lassalle, ele diz o seguinte: a Constituição é a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade, ou seja, fatores reais de poder, aquilo que a sociedade almeja, aquilo que ela tem como objetivo, aquilo que é a expressão fiel daquela sociedade. Então isso ele chama, isso é a Constituição, são os fatores reais de poder, né? No segundo tópico que eu coloquei, ela deve representar o efetivo poder social, caso contrário, seria uma simples folha de papel. Então, ou a Constituição ressalta e ela vai trazer, ela é um espelho dessa sociedade, ou ela é simplesmente uma folha de papel, não serve para nada. E esse conceito de folha de papel ficou muito famoso, dado por Ferdinand Lassalle aí no meio jurídico, né? No segundo sentido de Constituição, dado por Carl Schmitt, ele diz: a Constituição representa a decisão política do titular do poder constituinte, que é o povo, independentemente de representar ou não os fatores reais de poder dentro da sociedade. Aqui, Carl Schmitt já faz uma distinção daquilo que Ferdinand Lassalle diz, né? Uma nítida distinção, não é tão profunda assim, mas uma nítida distinção. Ele já coloca que a Constituição, ela pode sim, ela tem de fato os fatores reais de poder, mas ela também tem outras normas que não traduzem necessariamente os fatores reais de poder. Nesse sentido, acabou sendo diferenciada a expressão Constituição da expressão lei constitucional. Ele mesmo fala isso no livro dele, de Carl Schmitt. Então, Constituição para Carl Schmitt é o que de fato representa a estrutura do Estado. Então, no material, representa basicamente a decisão política fundamental dentro de um Estado. O que seria? A Constituição prevê normas com relação à estrutura do Estado, normas com relação a direitos e deveres fundamentais, individuais e coletivos. Então, isso, para Carl Schmitt, sim, uma Constituição, no sentido de Constituição. Agora, ele vai diferenciar essa expressão de lei constitucional. E ele já fala, olha, na lei constitucional, no material, representa os dispositivos que estão inseridos na Constituição, mas que não contém matéria de decisão política fundamental, ou seja, normas previstas na Constituição, mas que não dizem respeito à estrutura do Estado, que não dizem respeito a direitos e garantias individuais, que não dizem respeito aos direitos sociais, direitos de nacionalidade. São outras normas que formalmente estão ali, mas que materialmente não são bem matéria de Constituição. No próximo slide, a gente vai diferenciar isso. No sentido material, que se aproxima ao conceito de Constituição dado por Carl Schmitt, esse sentido material representa basicamente os aspectos essenciais de uma Constituição, as regras estruturais da sociedade. Nesse sentido material, a Constituição ela vai sim trazer aquela estrutura de Estado, aqueles direitos e deveres individuais e coletivos. E aí, como exemplos, você tem exemplos, né? Artigo 2º da Constituição fala: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Está trazendo a estrutura, a divisão de poderes, a estrutura do Estado, né? O artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tudo mais. E você sabe que o artigo 5º ele inicia ali os direitos e deveres fundamentais contidos na Constituição. Então, um sentido material, matéria própria de Constituição. Um outro exemplo, o artigo 31, que a fiscalização do município é exercida pelo Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno. Então, está dizendo também todo o arcabouço do município, existe a previsão na Constituição com relação à estrutura do município, então a estrutura do Estado, isso é matéria de lei, desculpa, isso é matéria de Constituição, né? Agora, no sentido formal, olha, representa sim os itens que estão na Constituição, mas que não possuem conteúdo fundamental para o Estado, né? Então, tem forma de Constituição, mas não é matéria própria de Constituição. Nesse sentido, a doutrina em massa, ela cita o artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz, olha,
O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Tudo bem, isso é até um certo ponto muito interessante para o Colégio Pedro II, mas por outro lado não tem nenhum conteúdo material, né, digamos assim, de Constituição. Então isso não traz a estrutura do Estado, não traz direitos e garantias individuais, não traz aí os direitos políticos, não está colocando, fazendo uma menção ao Colégio Pedro II, historicamente falando, pela sua importância no nosso passado recente, os alunos do Pedro II no nosso passado recente. Mas uma norma dessa, ela poderia muito bem estar prevista em uma lei ordinária. Não teria problema algum, ou seja, numa norma infraconstitucional. Não é matéria de Constituição. Então, é um sentido formal, é uma Constituição em sentido formal. Tem a forma de Constituição, porque ela foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, porém, ela não tem um conteúdo próprio de Constituição.